Olá, estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC. Estamos começando uma série de programas, de 10 programas, onde vamos discutir políticas públicas. Vamos discutir vários temas nesses programas. Hoje, vamos discutir a questão mais geral. O que é que falamos, do que estamos falando quando falamos de políticas públicas? Para discutir essa questão, estamos recebendo aqui hoje o professor Francisco de Oliveira, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, coordenador científico do Centro de Estudos de Direitos da Cidadania. E a professora Maria da Graça Gonçalves, psicóloga, professora de Psicologia Social da PUC de São Paulo, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC e conselheira no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Para começar o nosso debate, vamos assistir a uma matéria feita especialmente para esse programa. Vamos lá. O senhor sabe o que são políticas públicas? Não sei. Políticas públicas não tenho nem ideia. São políticas que as prefeituras, estados e governo federal lançam para a sociedade. Políticas públicas? Mais eu não sei muito, não. Mais importante do que definir é contextualizar do ponto de vista histórico. As políticas públicas, tal como nós conhecemos hoje, estão diretamente associadas às transformações, sobretudo do capitalismo, a partir do final do século XIX em diante, quando, na verdade, o Estado passa a ter um papel mais importante, não apenas residual, na coordenação das ações voltadas para o conjunto da sociedade. A política pública pode nascer de uma pressão social. Nesse caso, a manifestação popular faz com que os direitos se transformem em objeto de intervenção por parte do Estado. Ela pode nascer também de um órgão público, seja uma prefeitura, um ministério ou uma secretaria. Então, são os legisladores que criam ou aprovam uma lei. O poder legislativo tem papel fundamental, pois ele que disciplina como executivo, o poder executivo pode exercer uma política pública. Fundamental num país, particularmente num país como o Brasil, que é um país pobre, que é um país imenso, que é um país que enfrenta dificuldades de uma ordem, que é o de ter uma diferença social muito grande. Nós temos que pensar em políticas públicas. Não há como resolver problemas de grande porte no Brasil sem políticas públicas. Na hora de propor estas soluções, o papel de profissionais que estão em contato com as necessidades da população é essencial. O psicólogo, e particularmente o psicólogo social, a avaliar a circunstância e o campo da subjetividade social, ele pode indicar aos responsáveis, ao governo municipal, ao governo estadual e ao governo federal, aonde atuar para garantir o atendimento do ponto de vista da subjetividade adequado para a população. Crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Estes são os maiores beneficiados das políticas voltadas para a educação, como esta que acontece em São Miguel Paulista, bairro carente e violento da Zona Leste de São Paulo. Essa aqui é uma das escolas onde funciona o projeto Recreio nas Férias. A lei foi criada em 89 pelo Executivo Municipal e hoje são 130 mil crianças atendidas em toda a cidade. A escola se transforma. Tem jogo de mesa, ping-pong, vôlei, pintura e até passeios pela cidade, tudo supervisionado por monitores. E a garotada, que não teria condições de viajar nas férias, ganha segurança e diversão. Aproveito, eu venho pra cá, brinco, vou pras excursões com as minhas primas, a gente só se diverte. Em cada pincelada, eles vão transformando tinta em arte, ou quase isso, mas as férias vão ficando mais coloridas. No desenho tem mar, assim, folhas. Por isso que nós estamos desenhando essa paisagem bonita. Este é apenas um exemplo do resultado final de uma política pública. E é para atuar assim, no dia a dia das pessoas, que as políticas públicas existem, organizando recursos, criando serviços e beneficiando a sociedade.
Professor Chico de Oliveira, do que se fala quando se fala de políticas públicas? Políticas públicas é uma redundância, Ana. Tudo que é público é política. Mas, de qualquer forma, adotou-se esta denominação para uma série de ações concertadas que partem do Estado, dirigem-se à sociedade, tratando sempre de aspectos que todos dizem respeito à completude da cidadania. Em outras palavras, políticas públicas, seu sinônimo é cidadania. Quer dizer que na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo que a gente nem percebe, o ônibus que a gente toma, a rua onde a gente anda, tudo tem a ver, a escola onde a gente vai, o atendimento de saúde, tudo tem a ver com políticas públicas. Tudo tem a ver. O destaque dado com essa denominação é para afastar da antiga assistência privada, que era a forma pela qual, antes do capitalismo, sobretudo antes do século XIX, necessidades e a construção de normas era da alçada dos poderes privados e o Estado tomou a seu cargo, daí essa denominação. Maria da Graça, como é que os psicólogos podem contribuir nas chamadas políticas públicas? Quando a gente fala psicologia, o psicólogo, a gente pensa subjetividade, a gente pensa em individualidade. E, portanto, a gente pensa nos sujeitos de uma forma isolada. Políticas públicas é coletivo, é público, é a sociedade, é a cidadania. Isso não é incompatível? Como é que os psicólogos lidam com essa questão, subjetividade e políticas públicas? Então, na verdade, eu acho que não é incompatível, né? Pelo contrário, eu acho que assim, a participação dos indivíduos no contexto público, nas relações com os outros, no espaço público, ela tem que ser pensada reconhecendo e valorizando essa dimensão da individualidade. Agora, individualidade não significa individualismo, embora a gente viva uma sociedade que reforça, valoriza, até de maneira exagerada o individualismo, né? Não necessariamente falar do indivíduo é falar do individualismo. A gente pode, e acho que a psicologia pode fazer isso, é falar do indivíduo voltado para o coletivo, o indivíduo que compartilha, o indivíduo que vive publicamente, que se relaciona, que tem algo a trocar. E acho que a psicologia pode contribuir nessa dimensão, né? Mostrando, inclusive, o que é que favorece o individualismo e o que pode favorecer a vivência coletiva, né? Então, o desenvolvimento da cidadania, quer dizer, como é que o indivíduo adere a isso, como é que ele contrata isso com os outros, como é que ele reconhece o seu lugar e o dos outros, até para poder viver nesse sentido da cidadania. Então, a dimensão subjetiva ela é fundamental nisso, né? Se a gente não reconhecer o que ela tem de importante, se a gente não reconhecer as dificuldades e as possibilidades disso, a gente faz uma dicotomia entre o indivíduo e o coletivo, entre o social e o individual, que tem que ser superada. É verdade que a nossa sociedade faz essa dicotomia, o nosso tempo, em muitas situações, faz isso, mas acho que a psicologia tem elementos para contribuir para a sua superação. Falando de individualismo, de tradição individualista, professor, como é que a gente pode pensar as políticas públicas no Brasil? Porque a verdade é que nós temos uma tradição de uma burguesia ou de um poder muito voltado para os seus interesses. Como é que é isso? Como é que a gente pensa, como é que são construídas as políticas públicas? É alguém que dita, que diz assim, a educação vai ser assim, a saúde vai ser assim, ou é resultado de um debate na sociedade? Como é que essas coisas são no Brasil? O Brasil tem uma trajetória muito complicada de políticas públicas, né? A nossa formação histórica é uma formação que os clássicos chamaram de patrimonialista, isto é, um Estado em que não se distingue o público e o privado. Portanto, todas as políticas públicas, que só começam a ser efetivas no Brasil, na verdade, depois dos anos 30, é quando elas ganham essa cara pública universalizante, tiveram muitas dificuldades. E mesmo hoje,
apesar de que as políticas públicas já são inúmeras, já se lhes reconhece esta vocação universalizadora, aqui e ali, em redutos mais oligárquicos, a política pública é transformada numa espécie de propriedade do político, ou de oligarquias, ou de grupos. E, portanto, a trajetória das políticas sempre teve muita dificuldade no Brasil. Além disso, falando do grupo da burguesia, ela também nasceu banhada nesse patrimonialismo, de modo que não distingue bem onde começa o público e onde termina o privado. É porque a gente vê muitos projetos de lei, né, que, se você pergunta ao deputado por que esse projeto, o que você pretende com isso, a gente tem uma resposta que nos surpreende, né? Que é assim, porque eu tenho um amigo, porque a minha mulher fez um tratamento e aí eu resolvi, quer dizer, é nisso que se traduziria esse interesse pessoal. Qual é o inverso disso? O inverso disso são políticas universalizadoras, que é a demanda da sociedade moderna. Por que as políticas exatamente se tornaram públicas? Porque o espaço do privado é incapaz de processar a complexidade de uma sociedade de classes, de uma sociedade aberta, de uma sociedade plural, onde os conflitos privados são insuficientes para resolver questões, arbitrar disputas, tentar transmitir bem-estar à população. Então, ela toma esse caráter público. É uma superação dos limites e da insuficiência do privado. Quando os políticos se remetem a isso, e quase todos o fazem, sempre usam a primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu mandei o projeto tal, e nas suas comunidades, nos seus redutos políticos, sempre anunciam: esta ponte está aqui porque eu coloquei o dinheiro no orçamento do Estado. Isto é um velho vício que politicamente prejudica muito, e só oligarquias e privatismo são como vampiros. Eles não resistem à luz. Ótimo. E, Graça, os psicólogos, quando entram nesse espaço da construção das políticas públicas, eles entram muitas vezes como técnicos, né? Estamos pensando ali ele como psicólogo, não ele como cidadão, mas ele como psicólogo. Isso significa alguém que domina uma técnica. A política é um lugar onde não se tem neutralidade, muito pelo contrário, tem posicionamento. Como é que fica isso? E a técnica não tem que ser neutra? Você não tem que estar aberto para tudo, igualar a todas as condições? Como é que o psicólogo vive esse conflito, se é que ele existe, entre ser técnico e estar trabalhando para definir políticas? Eu acho que a psicologia sempre esteve, de alguma forma, comprometida com o seu tempo, né? Sempre refletiu interesses presentes no tempo em que as ideias, as explicações sobre a subjetividade foram feitas, foram elaboradas, e acho que, até num certo sentido, a psicologia contribuiu para essa situação que o professor estava colocando, né? Quer dizer, a psicologia valorizou uma coisa que é própria do tempo em que ela surge, a individualidade, valorizou extremamente, como se, assim, qualquer discussão de um posicionamento mais público, uma presença do indivíduo no espaço público, fosse uma perda da sua individualidade, né? Então, a psicologia sempre seduziu com essa ideia dos mistérios da individualidade que deveriam ser preservados naquilo que eles teriam de essencial. Isso mostra um compromisso, uma visão de mundo, de homem, de sociedade, que a psicologia adotou de maneira predominante na sua história. Eu acho que dá para pensar diferente, quer dizer, dá para se posicionar a partir de uma outra perspectiva de homem, de sociedade, e aí tentar entender a adesão desse homem à convivência, a adesão aos valores coletivos, à solidariedade, né? Adesão realmente a um outro tipo de situação, e isso requer um posicionamento, quer dizer, não dá para o psicólogo
ser neutro, não dá para ele achar que ele só conhece algo da subjetividade, como se isso não tivesse implicado numa direção, para onde ele quer ir, para onde a sociedade deve ir, que homem é esse, como é que ele pensa o homem. Então, eu acho que todo projeto de atuação, todo projeto profissional, ele é necessariamente um projeto político e requer realmente que o psicólogo se coloque claramente qual é a sua concepção de homem, de sociedade, que mundo ele quer, como ele quer, pensa a convivência das pessoas, como ele insere a sua atuação técnica, vamos dizer assim, num projeto mais amplo, que é um projeto político, né? Então, eu acho que é esta relação. Professor, mais democracia, mais conflitos, né? Para definir políticas públicas. Como é que é a sua avaliação hoje do que vivemos, né, hoje no Brasil? A gente conquistou, depois de todo um período de ditadura, nós conquistamos efetivamente um espaço mais democrático e temos hoje a possibilidade de ter políticas públicas definidas a partir de uma participação maior da sociedade? Como se avalia o Brasil hoje? Ou o Brasil pós-ditadura? O Brasil pós-ditadura experimentou, de fato, uma maior abertura, uma maior penetração das demandas populares na formatação de políticas públicas. De fato, a ditadura chamou a si conjunto de políticas como sendo puramente técnicas, para as quais as classes sociais, os grupos, a população não tinha nada o que dizer. Isso é uma visão falsa e, portanto, avançou-se muito. Mas, infelizmente, é preciso anotar que, enquanto se avança na democratização, num certo sentido, noutro, ela é frequentemente ameaçada, porque o Estado tem uma vocação intrínseca ao reducionismo. Não é, e o Estado democrático também. O Estado democrático é acompanhado, digamos, dessa vocação reducionista que é própria do capitalismo contemporâneo. E, por isso, a política está sendo transformada, muitas vezes, em técnica. E tenta se retirar a política pública, que é construída na disputa e no conflito, como se ela fosse apenas uma instância técnica. Para isto, a sociedade deve estar preparada, com grupos organizados, para intervir ativamente e contrarrestar essa tendência que é poderosa e que transforma a política ou melhor dizendo, transforma as políticas públicas na negação da política, tentando impor modelos. Olá, estamos dando início a mais um programa Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC. Estamos começando uma série de programas, de 10 programas, onde vamos discutir políticas públicas. Vamos discutir vários temas nesses programas. Hoje, vamos discutir a questão mais geral. O que é que falamos, do que estamos falando quando falamos de políticas públicas? Para discutir essa questão, estamos recebendo aqui hoje o professor Francisco de Oliveira,
professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, coordenador científico do Centro de Estudos de Direitos da Cidadania. E a professora Maria da Graça Gonçalves, psicóloga, professora de Psicologia Social da PUC de São Paulo, diretora da Faculdade de Psicologia da PUC e conselheira no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Para começar o nosso debate, vamos assistir a uma matéria feita especialmente para esse programa. Vamos lá. O senhor sabe o que são políticas públicas? Não sei. Políticas públicas não tenho nem ideia. São políticas que as prefeituras, estados e governo federal lançam para a sociedade. Políticas públicas, mais ou não sei muito, não. Mais importante do que definir é contextualizar do ponto de vista histórico. As políticas públicas, tal como nós conhecemos hoje, estão diretamente associadas às transformações, sobretudo do capitalismo, a partir do final do século XIX em diante, quando, na verdade, o Estado passa a ter um papel mais importante, não apenas residual, na coordenação das ações voltadas para o conjunto da sociedade. A política pública pode nascer de uma pressão social. Nesse caso, a manifestação popular faz com que os direitos se transformem em objeto de intervenção por parte do Estado. Ela pode nascer também de um órgão público, seja uma prefeitura, um ministério ou uma secretaria. Então, são os legisladores que criam ou aprovam uma lei. O poder legislativo tem papel fundamental, pois ele que disciplina como executivo, o poder executivo pode exercer uma política pública. É fundamental num país, particularmente num país como o Brasil, que é um país pobre, que é um país imenso, é um país que enfrenta dificuldades de uma ordem que é o de ter uma diferença social muito grande. Nós temos que pensar em políticas públicas. Não há como resolver problemas de grande porte no Brasil sem políticas públicas. Na hora de propor estas soluções, o papel de profissionais que estão em contato com as necessidades da população é essencial. O psicólogo, e particularmente o psicólogo social, a avaliar a circunstância e o campo da subjetividade social, ele pode indicar aos responsáveis, ao governo municipal, ao governo estadual e ao governo federal, aonde atuar para garantir o atendimento do ponto de vista da subjetividade adequado para a população. Crianças e adolescentes da rede pública de ensino. Estes são os maiores beneficiados das políticas voltadas para a educação, como esta que acontece em São Miguel Paulista, bairro carente e violento da Zona Leste de São Paulo. Essa aqui é uma das escolas onde funciona o projeto Recreio nas Férias. A lei foi criada em 89 pelo Executivo Municipal e hoje são 130 mil crianças atendidas em toda a cidade. A escola se transforma. Tem jogo de mesa, ping-pong, vôlei, pintura e até passeios pela cidade, tudo supervisionado por monitores. E a garotada, que não teria condições de viajar nas férias, ganha segurança e diversão. Aproveito, eu venho pra cá, brinco, vou pras excursões com as minhas primas, a gente só se diverte. Em cada pincelada, eles vão transformando tinta em arte, ou quase isso, mas as férias vão ficando mais coloridas. No desenho tem mar, assim, folhas. Por isso que nós estamos desenhando essa paisagem bonita. Este é apenas um exemplo do resultado final de uma política pública. E é para atuar assim, no dia a dia das pessoas, que as políticas públicas existem, organizando recursos, criando serviços e beneficiando a sociedade. Professor Chico de Oliveira, do que se fala quando se fala de políticas públicas? Políticas públicas é uma redundância, Ana. Tudo que é público é política. Mas, de qualquer forma, adotou-se esta denominação para uma série de ações concertadas que partem do Estado, dirigem-se à sociedade
tratando sempre de aspectos que todos dizem respeito à completude da cidadania. Em outras palavras, políticas públicas, seu sinônimo é cidadania. Quer dizer que na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo que a gente nem percebe, o ônibus que a gente toma, a rua onde a gente anda, tudo tem a ver, a escola onde a gente vai, o atendimento de saúde, tudo tem a ver com políticas públicas. Tudo tem a ver. O destaque dado com essa denominação é para afastar da antiga assistência privada, que era a forma pela qual, antes do capitalismo, sobretudo antes do século XIX, necessidades e a construção de normas era da alçada dos poderes privados e o Estado tomou a seu cargo, daí essa denominação. Maria da Graça, como é que os psicólogos podem contribuir nas chamadas políticas públicas? Quando a gente fala psicologia, o psicólogo, a gente pensa subjetividade, a gente pensa em individualidade. E, portanto, a gente pensa nos sujeitos de uma forma isolada. Políticas públicas é coletivo, é público, é a sociedade, é a cidadania. Isso não é incompatível? Como é que os psicólogos lidam com essa questão, subjetividade e políticas públicas? Então, na verdade, eu acho que não é incompatível, né? Pelo contrário, eu acho que assim, a participação dos indivíduos no contexto público, nas relações com os outros, no espaço público, ela tem que ser pensada reconhecendo e valorizando essa dimensão da individualidade. Agora, individualidade não significa individualismo, embora a gente viva uma sociedade que reforça, valoriza até de maneira exagerada o individualismo, né? Não necessariamente falar do indivíduo é falar do individualismo. A gente pode, e acho que a psicologia pode fazer isso, é falar do indivíduo voltado para o coletivo, o indivíduo que compartilha, o indivíduo que vive publicamente, que se relaciona, que tem algo a trocar. E acho que a psicologia pode contribuir nessa dimensão, né? Mostrando, inclusive, o que é que favorece o individualismo e o que pode favorecer a vivência coletiva, né? Então, o desenvolvimento da cidadania, quer dizer, como é que o indivíduo adere a isso, como é que ele contrata isso com os outros, como é que ele reconhece o seu lugar e o dos outros, até para poder viver nesse sentido da cidadania. Então, a dimensão subjetiva ela é fundamental nisso, né? Se a gente não reconhecer o que ela tem de importante, se a gente não reconhecer as dificuldades e as possibilidades disso, a gente faz uma dicotomia entre o indivíduo e o coletivo, entre o social e o individual, que tem que ser superada. É verdade que a nossa sociedade faz essa dicotomia, o nosso tempo, em muitas situações, faz isso, mas acho que a psicologia tem elementos para contribuir para a sua superação. Falando de individualismo, de tradição individualista, professor, como é que a gente pode pensar as políticas públicas no Brasil? Porque a verdade é que nós temos uma tradição de uma burguesia ou de um poder muito voltado para os seus interesses. Como é que é isso? Como é que a gente pensa, como é que são construídas as políticas públicas? É alguém que dita, que diz assim, a educação vai ser assim, a saúde vai ser assim, ou é resultado de um debate na sociedade? Como é que essas coisas são no Brasil? O Brasil tem uma trajetória muito complicada de políticas públicas, né? A nossa formação histórica é uma formação que os clássicos chamaram de patrimonialista, isto é, um Estado em que não se distingue o público e o privado. Portanto, todas as políticas públicas, que só começam a ser efetivas no Brasil, na verdade, depois dos anos 30, é quando elas ganham essa cara pública universalizante, tiveram muitas dificuldades. Mesmo hoje, apesar de que as políticas públicas já são inúmeras, já se lhes reconhece esta vocação universalizadora, aqui e ali, em redutos mais oligárquicos, a política pública é transformada numa espécie de propriedade do político, ou de oligarquias, ou de grupos. E, portanto, a trajetória das políticas sempre teve muita dificuldade no Brasil.
Além disso, falando do grupo da burguesia, ela também nasceu banhada nesse patrimonialismo, de modo que não distingue bem onde começa o público e onde termina o privado. É porque a gente vê muitos projetos de lei, né, que, se você pergunta ao deputado por que esse projeto, o que você pretende com isso, a gente tem uma resposta que nos surpreende, né? Que é assim, porque eu tenho um amigo, porque a minha mulher fez um tratamento e aí eu resolvi, quer dizer, é nisso que se traduziria esse interesse pessoal. Qual é o inverso disso? O inverso disso são políticas universalizadoras, que é a demanda da sociedade moderna. Por que as políticas exatamente se tornaram públicas? Porque o espaço do privado é incapaz de processar a complexidade de uma sociedade de classes, de uma sociedade aberta, de uma sociedade plural, onde os conflitos privados são insuficientes para resolver questões, arbitrar disputas, tentar transmitir bem-estar à população. Então, ela toma esse caráter público. É uma superação dos limites e da insuficiência do privado. Quando os políticos se remetem a isso, e quase todos o fazem, sempre usam a primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu mandei o projeto tal, e nas suas comunidades, nos seus redutos políticos, sempre anunciam: esta ponte está aqui porque eu coloquei o dinheiro no orçamento do Estado. Isto é um velho vício que politicamente prejudica muito, e só oligarquias e privatismo são como vampiros. Eles não resistem à luz. Ótimo. E, Graça, os psicólogos, quando entram nesse espaço da construção das políticas públicas, eles entram muitas vezes como técnicos, né? Estamos pensando ali ele como psicólogo, não ele como cidadão, mas ele como psicólogo. Isso significa alguém que domina uma técnica. A política é um lugar onde não se tem neutralidade, muito pelo contrário, tem posicionamento. Como é que fica isso? E a técnica não tem que ser neutra? Você não tem que estar aberto para tudo, igualar a todas as condições? Como é que o psicólogo vive esse conflito, se é que ele existe, entre ser técnico e estar trabalhando para definir políticas? Eu acho que a psicologia sempre esteve, de alguma forma, comprometida com o seu tempo, né? Sempre refletiu interesses presentes no tempo em que as ideias, as explicações sobre a subjetividade foram feitas, foram elaboradas. E acho que, até num certo sentido, a psicologia contribuiu para essa situação que o professor estava colocando, né? Quer dizer, a psicologia valorizou uma coisa que é própria do tempo em que ela surge, a individualidade, valorizou extremamente, como se, assim, qualquer discussão de um posicionamento mais público, uma presença do indivíduo no espaço público, fosse uma perda da sua individualidade, né? Então, a psicologia sempre seduziu com essa ideia dos mistérios da individualidade que deveriam ser preservados naquilo que eles teriam de essencial. Isso mostra um compromisso, uma visão de mundo, de homem, de sociedade, que a psicologia adotou de maneira predominante na sua história. Eu acho que dá para pensar diferente, quer dizer, dá para se posicionar a partir de uma outra perspectiva de homem, de sociedade, e aí tentar entender a adesão desse homem à convivência, a adesão aos valores coletivos, à solidariedade, né? Adesão realmente a um outro tipo de situação, e isso requer um posicionamento, quer dizer, não dá para o psicólogo ser neutro, não dá para ele achar que ele só conhece algo da subjetividade, como se isso não tivesse implicado numa direção, para onde ele quer ir, para onde a sociedade deve ir, que homem é esse, como é que ele pensa o homem. Então, eu acho que todo projeto de atuação, todo projeto profissional, ele é necessariamente um projeto político e requer realmente que o psicólogo se coloque claramente qual é a sua concepção de homem, de sociedade, que mundo ele quer, como ele pensa a convivência das pessoas, como ele insere a sua atuação técnica, vamos dizer assim, num projeto mais amplo, que é um projeto político,
né? Então, eu acho que é esta relação. Professor, mais democracia, mais conflitos, né? Para definir políticas públicas. Como é que é a sua avaliação hoje do que vivemos, né, hoje no Brasil? A gente conquistou, depois de todo um período de ditadura, nós conquistamos efetivamente um espaço mais democrático e temos hoje a possibilidade de ter políticas públicas definidas a partir de uma participação maior da sociedade? Como se avalia o Brasil hoje? Ou o Brasil pós-ditadura? O Brasil pós-ditadura experimentou, de fato, uma maior abertura, uma maior penetração das demandas populares na